século XVII e início do XIX, muitas mulheres trabalhavam no tear dentro de casa. Elas transformavam algodão e a lã em fios e depois em tecidos, usando tiares manuais movidos apenas pela força do corpo. Esse trabalho era essencial para vestir a família e também para sustentar a comunidade, exigindo habilidade, paciência e muitas horas de dedicação. Você já imaginou como era viver na Nova Inglaterra no começo dos anos 1800? Sem energia elétrica, sem internet, sem nem sequer saber o que é um Uber? Pois é, bem-vindo a Old Sturbridge, aqui em Sturbridge, Massachusetts, um dos maiores museus a céu aberto dos Estados Unidos. Há lugares onde o tempo não passou, ele apenas parou. No interior do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, existe um espaço único onde a história não está apenas preservada, ela é vivida todos os dias. Este é o Old Sturbridge Village, o maior museu histórico ao ar livre da Nova Inglaterra. Um verdadeiro mergulho na vida rural americana entre os anos de 1790 e 1830, período que moldou os costumes, a economia e a identidade dos Estados Unidos. Aqui, cada casa, cada oficina, cada objeto e cada pessoa vestida em trajes de época nos convida a uma viagem direta ao passado. Localizado na cidade de Sturbridge, Massachusetts, o Old Sturbridge Village ocupa uma área de mais de 200 acres, reunindo dezenas de construções originais e reconstruídas trazidas de diferentes regiões da Nova Inglaterra. Mas este não é um museu comum. Aqui, os atores interpretam personagens reais do século XIX, mostrando como era o cotidiano de homens, mulheres e crianças em uma América ainda jovem, rural e profundamente ligada à terra. Nas cozinhas das casas antigas, o fogo da lareira nunca se apaga. Era ali que as famílias preparavam suas refeições, aqueciam bebidas e passavam boa parte do dia sem eletricidade. Vejam agora a explicação de como era feito os biscoitos. You bake here in the little box? Yes. So that's the tin baker. And what it does is it reflects the light and the heat off of the top and the bottom. The top and the bottom are slanted. And so it kind of acts as a convection oven. So the heat kind of cycles down the back and up and down. The cookies are suspended in the middle of the body of the tin baker. Would you like to just tell me? Okay. Yeah, it takes about 10 minutes. Same amount of time as it would in 1830, as it would, alright. Okay, thank you. Sem tecnologia moderna, tudo feito à mão, com utensílios simples, jarros, pegadores e recipientes de metal ou cerâmica, muitos deles datados do século XVII e XIX. As mulheres tinham um papel central nessa rotina. Elas cuidavam da casa, dos alimentos, das roupas e também da transmissão dos costumes familiares, passando tradições de geração em geração. Cada gesto carrega a história, cada objeto tem uma função vital. No coração da vila encontramos uma das instituições mais importantes daquela época, o banco. Com certeza, esse aqui é o banco mais antigo dos Estados Unidos, tá? Esse é o banco mais antigo do país. Muito diferente dos bancos modernos, o funcionamento era baseado quase exclusivamente na confiança, em registros manuais e na reputação das famílias locais. So these are banknotes. Back until 1862, each bank prints their own paper money in them. There's no federal currency until 1862 during the Civil War. O dinheiro circulava lentamente. A economia era essencialmente agrícola e comercial, sustentada por fazendeiros, artesãos e pequenos comerciantes. Não havia sistemas digitais. Tudo era anotado à mão em livros que hoje se tornaram verdadeiros documentos históricos. O som do martelo batendo no metal ecoa pelas oficinas. Artesãos produzem lanternas, castiçais, suportes para velas e utensílios domésticos, exatamente como se fazia no século XVII. Ferramentas simples, força física, conhecimento passado de pai para filho. He's working on making some candle extinguishers. This guy's right here. It's a little candle hat. Used to put out the fire. And then, what I've been working on today, and I'm thankfully almost finished with is, my lanterns. So, I've just been soldering the hinges on, from the doors.
And then I'm going to put a little latching hook here, and then I'll be done. When did you start? I started this one yesterday. If it's without interruptions, it usually takes me about a day to finish one. In 1838, they would have been making 16 of them in a day. So way better at their job than I am. But my job isn't just to make lanterns. So that's my excuse. Essa vila é história viva. Este é o ferreiro, recriando como as ferramentas e objetos eram forjados há mais de 200 anos. É quente, é bruto, é real. Eu acho que se eu morasse aqui nessa vila, esse lugar aqui ia ser meu preferido, viu? The Print Office, o lugar da jornalista daqui da vila. Em outra construção, uma antiga gráfica segue funcionando com uma impressora manual. É ali que jornais e folhetos ganham forma, folha por folha, impressos com tinta, pressão e paciência. Cada exemplar levava tempo, cuidado e precisão, e era uma das principais formas de comunicação da época. hours to make. So before we even print the first sheet, we've got more than 40 hours in that. Now, once each page is built, it's given to the proofreader, and the proofreader checks it by printing a hard copy or small Washington press over there, make corrections as necessary. Now, because you lock all these things down, in order to pick it up, you can't pick it up with your finger anymore because they're too small. You literally use tweezers to pull out whatever letter is on red. If you put it's supposed to be a P, but you put a lowercase q instead, they're mirror images of each other. That's why we say mind your P's and Q's. You gotta keep them separate. So you have to use tweezers to put the old one out, put the correct one in, lock it in for another copy over and over and over again. The third person over there is called the distributor. It's his or her job that once we're done with this, we're going to clean it, we're going to break it all apart again and put it all back. The person that puts it all back is the distributor. And that takes 3 times longer than it does to pull the letters. So if it took 14 hours to pull it together, we're going to spend more than 40 hours to put it all away. And then if we get another contract 2 years later to print the same book, we start all over again. You probably want to know how much money you're going to earn as a printer. Will you print by productivity or by just... I'm sorry? Are they paid by productivity or by... No, well, it depends on the position. So, and most of them are paid $1 a day for a 10-hour work. There we go. So did you go with hot chocolate? Amazing. Wow. Was that a yes? Oh, we're going to go for that. Good choice. Good answer to that. Yeah, I'm building this killer. Yeah, where did that come from? It's impressive. Careful there. Em um estabelecimento repleto de peças esculpidas à mão, a madeira ganha vida. Objetos decorativos, utensílios domésticos e ferramentas eram produzidos artesanalmente sem máquinas elétricas, apenas com habilidade e experiência. We have a lot of things like that are curious advice. Yeah. We don't know exactly who made it or when or why. Early hundreds, obviously, but we don't know the exact story of why they made it. But like I said, we do have a lot of things like the chains and things like that. No, this is not very useful with chain, but it is a challenge to make. That took a really long time. And kind of show up your skills. Right, the fall one piece. Oh yeah. And one solid piece. So that one took a long time. I actually much prefer making it on page. This we have a lot of. And so these are fun to make. A chain, I don't think I can make another one. That was really tedious. These are fun. I like, kind of challenge again, because you can't put the ball in there. Oh, that's good fit. Yeah, it's all started from one piece of wood. Most of these things. So what does whittling entail? Just a knife? Taking a knife and a piece of wood and relaxing and picking your feet up and making something for fun or useful or just whittling a pig. It implies being a little more doing it as a leisure activity. And is it just pine that is used? This is butternut. I got some black walnut, which I like for the dark colored stuff. Basswood is really nice. So it's whatever you have. Pine they use a lot just because it's something you have a lot of. It's the most common tree around here, one of them.
The softest wood. Yeah. It's a soft wood. It's good. It's not my favorite carving wood, but it's not bad. What's your favorite? I actually really like carving this butternut, actually. Butternut and basswood are two that I really like carving. So, those kind of things. Well, it depends on what you're doing, though. So, that leg got fit. Yeah, so those are some that were made here, or I made as well. And, try out some of those. Yeah, well, a lot of the toys back then, as I said before, were homemade, handmade, so things that you make yourself rather than buy. Em outra casa, uma senhora confecciona bonecas de pano. Brinquedos simples que atravessaram gerações e encantaram crianças muito antes da era industrial. And are those like soft ones or? Yeah, they're just stuck with rags. Oh, cool. So, and this is certainly a tradition that goes on today. People still make dolls at home if they want. Right? Yeah. Tudo que você vê aqui, cada casa, cada ferramenta, cada detalhe, foi pensado, pesquisado e replicado com fidelidade quase obsessiva. E mais do que mostrar prédios antigos, essa vila mostra o que realmente importa, o jeito de viver. Nada era descartável, tudo era feito para durar. A vida no campo era dura, mas organizada. Ovelhas são cuidadas no curral, da mesma forma que eram tratadas há mais de 2 séculos. A lã era uma matéria essencial usada para roupas, cobertores e comércio. A agricultura familiar garantia o sustento das comunidades. Cada família produzia boa parte do que consumia, vivendo em um sistema de quase total autossuficiência. Religião, música e comunidade. A igreja sempre foi um ponto central da vida comunitária. Antes das missas, grupos musicais formados por senhoras da vila se reúnem para tocar instrumentos tradicionais. Criando um ambiente de união, fé e pertencimento. A música não era apenas entretenimento, era expressão espiritual, era encontro. Durante o inverno, especialmente no período natalino, o Old Sturbridge Village se transforma. Uma senhora nos conta como surgiram as primeiras histórias sobre o Papai Noel muito antes da figura moderna que conhecemos hoje. Canadian Christmas in this house tonight. So here we have our creche awaiting the arrival of the visitors. We have the Holy Family over there making their way and the wise men over here. So they're going to move a little closer every day. And over here we have Pierre Noel, Father Christmas, who, according to legend, flies the skies in a flying canoe with a moose and a bear. Oh, wow. So sounds like great fun. Sounds very Canadian. Yeah. And if you're looking for the sneaky sheep, there's one right here. And in the other room, we have samples of maple cookies and also some examples of French Canadian cookies. Awesome. Great. Thank you. Na vila conhecemos a casa do Papai Noel e da Mamãe Noel, onde visitantes de todas as idades revivem a magia do Natal em um cenário iluminado por luzes suaves, remetendo ao século XIX. À noite, os enfeites iluminam caminhos, casas e árvores, criando uma atmosfera que mistura história, tradição e emoção. Uma carroça puxada por cavalos percorre as ruas da vila. É assim que muitos turistas conhecem Old Sturbridge Village, da mesma forma que os moradores se locomoviam no passado. Hoje, o turismo histórico é uma das principais fontes de renda da região de Sturbridge, atraindo visitantes do mundo inteiro em busca de conhecimento, cultura e experiências autênticas. Caminhar pelo Old Sturbridge Village é mais do que uma visita turística. É um encontro com o tempo em que a vida seguia outro ritmo, onde o trabalho era manual, onde a comunidade vinha antes da pressa. Preservar lugares como este é manter viva a memória de quem construiu as bases da sociedade moderna. Aqui o passado não é apenas lembrado, ele continua vivo. E o outono agora em ouro veio tingir.
e ver o sol em sua glória serena, meu coração se eleva, sem conseguir mentir. Se a terra, tão bela, nos dá tal prazer, quão mais glorioso deve o Criador ser. Universo vasto, que o tempo não pode deter, sussurra maravilhas que jamais vão perecer. E para fechar, um café charmoso aberto ao público, com doces, bebidas, um cheirinho que faz querer morar aqui. É o ponto final perfeito para esse passeio mágico.